Bem-vindos, olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o pecado da ira, a chama que consome reis. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo, para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Desde os primórdios da humanidade, a ira arde como uma chama indomável, uma força que tanto move quanto destrói, capaz de erguer impérios e, ao mesmo tempo, reduzi-los a pó. Ela não distingue reis de servos, sábios de ignorantes, guerreiros de sacerdotes. Onde a ira se instala, a razão se retira e os corações humanos passam a ser dominados por um fogo que queima tudo ao redor. A história da humanidade é marcada por momentos em que a ira foi soberana, deixando rastros de cinza, sangue e arrependimento. Foi a fúria de Alexandre o Grande que transformou Persépolis em ruínas em um ato que nem sua glória posterior conseguiu apagar. Foi a vingança ardente de Medeia, na tragédia de Eurípides, que mostrou ao mundo o que acontece quando o coração é entregue às chamas da emoção descontrolada. Foi a ira que moveu Caim contra Abel, inaugurando na narrativa bíblica o primeiro fratricídio da história humana. E em tempos modernos, a ira coletiva deu forma a horrores ainda mais profundos, como o Holocausto, onde um ódio cultivado em massa gerou a morte de milhões de inocentes. A lição é clara: quando a ira deixa de ser apenas uma chama pessoal e se torna incêndio coletivo, o próprio tecido da humanidade corre o risco de se desfazer. A natureza oculta da ira. A ira não é apenas uma emoção passageira. É uma prisão insidiosa, com grades invisíveis que aprisionam a alma e distorcem a razão. Promete uma ilusão de poder, uma descarga momentânea de força, mas, na verdade, é uma corrente que enfraquece, consome e cega. Quantos líderes, movidos por um instante de fúria, viram impérios desmoronarem? Quantas famílias, amizades e legados foram reduzidos a cinzas por um único lampejo de raiva mal controlada? A ira é um veneno que, disfarçado de justiça, intoxica primeiro quem a carrega. Sêneca, o grande filósofo estoico, alertou que a ira é a mais destrutiva das paixões. Em sua obra De Ira, ela descreve como uma loucura temporária, uma força que não apenas fere os outros, mas corrói o espírito de quem a alimenta. Para Sêneca, aquele que se deixa dominar pela ira abdica de sua própria soberania, tornando-se escravo de um impulso que o desumaniza. Ele nos convida a refletir. Por que ceder a uma emoção que nos rouba o controle e nos faz agir contra a nossa própria natureza racional? Essa visão ecoa nas tragédias de Shakespeare, que capturou com genialidade a devastação causada pela ira descontrolada. Em Macbeth, o protagonista, inicialmente um nobre guerreiro, é consumido por uma mistura letal de ambição e raiva. Sua paranoia o leva a atos de violência que não apenas destroem seus inimigos, mas também sua própria humanidade. Shakespeare nos deixa um aviso atemporal. A ira é uma chama que, ao ser alimentada, não distingue amigo de inimigo, devorando tudo em seu caminho, inclusive quem a acende. A ciência moderna reforça essas verdades antigas. Estudos em neurociência mostram que a ira ativa a amígdala, a parte do cérebro responsável por respostas instintivas, enquanto suprime o córtex pré-frontal, a região associada ao autocontrole e à tomada de decisões racionais. Quando estamos irados, literalmente perdemos a cabeça, agindo de forma impulsiva e, muitas vezes, contra nossos próprios interesses. A ira crônica
segundo pesquisas, está ligada a problemas de saúde como hipertensão, doenças cardíacas e até depressão, provando que seu impacto vai além do espírito, afetando o corpo físico. Mas como escapar dessa armadilha? Os estoicos, como Sêneca, sugerem a prática da reflexão e do autocontrole. A melhor resposta à ira é o silêncio, ele dizia, recomendando que se pause e se respire antes de reagir. Já Buda, em sua sabedoria oriental, comparava a ira a uma brasa ardente. Segurá-la queima quem a segura, não quem a provocou. Técnicas modernas como a meditação mindfulness validam essas ideias antigas, ensinando-nos a observar a ira sem nos identificar com ela, permitindo que ela passe como uma nuvem no céu. A ira, no entanto, não é apenas destrutiva. Quando canalizada com sabedoria, pode ser um catalisador para a mudança. Martin Luther King Jr., por exemplo, transformou sua indignação contra a injustiça em uma força motriz para a luta pelos direitos civis, sem jamais permitir que a raiva o dominasse. A diferença está na disciplina. A ira controlada é um fogo que aquece e ilumina. A ira desenfreada é um incêndio que consome. Assim, a verdadeira vitória sobre a ira não está em suprimi-la, mas sim em compreendê-la. É reconhecer que ela é parte de nossa humanidade, mas não deve ser nossa mestra. Como disse Aristóteles, qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil. Mas estar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. Que possamos, então, aprender a dominar esse fogo interior, transformando-o de prisão em ferramenta para uma vida mais sábia e plena. Domando o leão interior. Mas será que estamos condenados a sermos sempre vítimas desse fogo? Não. A verdadeira grandeza não está em nunca sentir ira, mas em dominá-la. É possível transformá-la de inimiga em aliada, de veneno em remédio. A filosofia antiga nos mostra caminhos. Os estoicos ensinavam que a chave está no autocontrole e na disciplina da mente. Dominar a respiração, silenciar a mente no momento do impulso, cultivar a empatia. Essas são armas mais poderosas que qualquer espada. A tradição cristã, por sua vez, nos mostra na figura de Cristo um exemplo radical de superação da ira. Perseguido, humilhado e crucificado, ele respondeu não com ódio, mas com compaixão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa é a maior vitória sobre a ira que já foi registrada. No Oriente, os mestres Zen ensinam que a ira é como um veneno, que só destrói o recipiente que a carrega. Por isso, o treino da paciência e da meditação não é luxo, mas necessidade vital. A serenidade se torna escudo contra a fúria que quer dominar a mente, transformando ira em força criadora. A ira, quando não dominada, é destrutiva, mas quando canalizada, pode se tornar força criadora. Quantos homens e mulheres não transformaram sua indignação contra injustiças em obras de transformação social? Quantos líderes, diante da opressão, converteram sua fúria em coragem e luta justa? A questão não é eliminar a ira da existência humana, mas redirecioná-la. A ira pode ser combustível para resistir, lutar, criar e proteger, desde que não seja ela quem comande o leme, mas sim a sabedoria. O chamado final. Por isso, quando o fogo da ira tentar consumir seu coração, lembre-se que você é o capitão da sua alma, não o prisioneiro de suas emoções. Respire fundo, olhe além da sua dor imediata. A raiva é rápida, a destruição que ela deixa, eterna. Escolha então a compaixão, escolha a paciência, escolha a sabedoria, pois somente aqueles que dominam a si mesmos são verdadeiramente livres. Que a chama da ira não seja sua ruína, mas o fogo que purifica, ilumina e fortalece.
e que, ao aprender com os erros do passado, possamos erguer um futuro de paz, de equilíbrio e de verdadeira grandeza. Até a próxima, Olimpianos! I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.